Normalmente, quando a gente pensa em um diagnóstico médico, existe, tipo, uma expectativa de precisão milimétrica, né? Uhum, quase como na engenharia, sabe? Exato. Alguém cai da escada, quebra o braço, aí o raio-x mostra aquela linha branca irregular e o médico aponta para a tela e decreta o problema. É aquela coisa bem binária, né? Tá quebrado ou não tá quebrado? Isso. E o gesso resolve. Mas, e se a saúde de uma população inteira tiver muito menos a ver com a quantidade de gesso ou, sei lá, de remédios nas prateleiras das farmácias? E muito mais com a forma como a sociedade se organiza, né? Tanto na política quanto na economia. Pois é, de repente aquela máquina de raio-x parece uma ferramenta muito pequena para um problema gigante, não acha? Com certeza. E essa é uma excelente forma de enxergar o quadro geral. Porque se a gente ficar só olhando para o raio-x, a gente acaba perdendo as perguntas que são realmente importantes. Tipo, por que essa pessoa caiu da escada em primeiro lugar? Exatamente. Foi exaustão depois de uma jornada de 14 horas de trabalho. Ou foi a falta de iluminação pública numa periferia que foi esquecida pelo Estado? É por aí. Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a saúde deixa de ser apenas um evento biológico, sabe? Um evento isolado no corpo de um indivíduo. Ela passa a ser um sintoma da própria estrutura social. Exato. Ela é lida dessa forma. E é exatamente por isso que a nossa exploração aprofundada de hoje vai ser tão reveladora. Nós vamos mergulhar fundo na essência da saúde coletiva no Brasil. Um tema fascinante e super complexo. Demais. E a gente tem em mãos um material base monumental, que é o Tratado de Saúde Coletiva. É uma obra que, tipo, sistematiza décadas de saberes e práticas desse campo. Funciona quase como uma bússola, né? Pra gente entender como a gente chegou até aqui. Sim. E a nossa missão hoje com a nossa audiência é traçar essa linha do tempo, entender essas tensões brutais entre saúde, economia e política. E também observar de forma bem prática como tudo isso define o profissional que atende a gente hoje no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Perfeito. Só que para entender a magnitude disso, a história não começa no Brasil, né? Não, de jeito nenhum. Ela começa na Europa lá no século XIX, certo? Sim, a gente precisa voltar no tempo, lá para o efervescente ano de 1848. A época das grandes revoluções europeias. Exato! A Revolução Industrial estava todo vapor, empilhando operários em condições totalmente insalubres. Sem esgoto, sem ventilação nenhuma nas fábricas. Uma loucura. E foi nesse cenário caótico que médicos e pensadores como Jules Guérin e o Rudolf Virchow começaram a olhar para as epidemias de cólera e tifo. Mas não só como um problema médico, né? Isso. Eles começaram a ver como um problema social. O Virchow chegou a dizer uma frase famosa de que a medicina é uma ciência social e a política não é nada mais que a medicina em grande escala. Nossa, que visão incrível para a época. Muito à frente do tempo. Eles perceberam que se a medicina quisesse realmente curar as pessoas, ela precisaria intervir na vida política. Tipo, exigir melhores salários, saneamento, moradia digna. Uhum. Não adiantava só dar o remédio e mandar o operário de volta para a fábrica doente. Mas essa visão mais ampla e, digamos, revolucionária, ela não durou muito tempo no centro das atenções, certo? Infelizmente não. Logo depois, a ciência deu uma guinada radical para o microscópio. E foi uma guinada que mudou o mundo, de fato. Com certeza. Com aquelas grandes descobertas bacteriológicas do Robert Koch e do Louis Pasteur, a atenção global inteira se voltou para o micróbio. A lógica passou a ser tipo, encontra a bactéria, cria a vacina ou o soro. E pronto, o problema está resolvido. Exatamente. A dimensão social e política da doença, aquela ideia de intervir nas condições de vida da classe operária, acabou sendo totalmente sufocada. A medicina ficou meio que fascinada pela biologia pura, né? E rolou ladeira abaixo nessa visão mais reducionista por um bom tempo. O que nos traz, de forma muito curiosa, para o Brasil do início do século XX. Uma época bem peculiar. Porque a mentalidade que desembarcou aqui focava inteiramente no controle sanitário, mas com um objetivo muito específico. Sim, e não era um objetivo muito humanitário, digamos assim. Pois é. Havia o que a gente chama de sanitarismo campanhista, que funcionava quase como uma polícia médica nas ruas. Uma polícia médica mesmo.
E o objetivo principal não era exatamente garantir o bem-estar e a felicidade da população, era... Longe disso. O Brasil daquela época era uma economia estritamente agroexportadora. O país precisava, a todo custo, vender café para o mundo. O ouro verde, né? Isso. O problema é que os navios estrangeiros simplesmente se recusavam a atracar nos portos brasileiros, tipo no Rio de Janeiro ou em Santos. Por causa do medo da febre amarela, peste bubônica, varíola. Exato. E um porto sujo era um péssimo negócio para a elite agrária. Um prejuízo enorme. Muito. Então, aquelas famosas campanhas sanitárias, lideradas por figuras como Oswaldo Cruz, tinham, na verdade, uma missão econômica. Que era limpar os portos para liberar a exportação de mercadorias. Exatamente. E isso significa entrar nas casas das pessoas, muitas vezes à força, fumigar os ambientes, isolar doentes. Impor vacinação sem nenhum tipo de diálogo prévio com a população. O foco era higienizar o espaço de interesse econômico. Enquanto isso, o interior do país, onde não tinha café para exportar, continuava completamente esquecido e assolado por endemias. É a lógica purinha de uma polícia médica, a saúde sendo vista sob uma ótica totalmente utilitária. A saúde como ferramenta para a economia. E se a gente avançar um pouco mais nessa linha do tempo, para as décadas de 20 e 30, a gente vê a criação das caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs, e depois os IAPs. Os famosos Institutos de Aposentadoria e Pensões. Isso. Nesse momento, a assistência médica avança, de fato, mas ela se torna um privilégio atrelado ao mercado de trabalho formal, né? Exato. Certo. Vamos desempacotar isso, então? Certo, vamos desempacotar isso, porque a analogia que me vem à mente é a de um clube VIP. Clube VIP. Como assim? É que, antes de 1988, a saúde no Brasil funcionava basicamente como um clube de acesso restrito. Só entrava quem pagava a mensalidade. Ah, entendi. Ou seja, quem tinha carteira de trabalho assinada e contribuía para o sistema através da sua categoria profissional. Exato. Os bancários tinham o instituto deles, os marítimos tinham o deles e por aí vai. É o que os cientistas políticos chamam de cidadania regulada. Você só é cidadão se tiver o selo do trabalho formal. Mas e as milhões de pessoas que estavam no mercado informal? Sabe, o trabalhador rural, a empregada doméstica, o desempregado? Pois é, esses ficavam do lado de fora do clube. Estavam à mercê da própria sorte ou dependiam da filantropia ali na porta dos fundos. Recorrendo às santas casas de misericórdia, né? Que faziam o atendimento aos chamados indigentes. O direito à saúde simplesmente não existia enquanto um conceito universal. O acesso era um benefício trabalhista, não um direito humano fundamental. Uma baita diferença. E essa panela de pressão social nos leva a um dos paradoxos mais cruéis da nossa história recente, que foram as décadas de 60 e 70 durante o governo militar. Nossa, verdade. A gente ouve muito falar do tal milagre econômico dessa época, né? Sim, o produto interno bruto crescia a taxas assustadoras. Rodovias imensas sendo construídas, o país se industrializando super rápido. No entanto, os indicadores de saúde da população estavam despencando. E como é possível o país enriquecer tanto e a população adoecer mais? Não faz sentido. Parece contraditório, né? Mas a resposta está em como esse enriquecimento aconteceu. O milagre econômico financiou uma urbanização muito caótica e acelerada. As pessoas saindo em massa do campo para as cidades. Exato, formando periferias gigantescas sem 1 milímetro de esgoto tratado, sem água encanada. E com um achatamento salarial muito severo, não é? Muito severo. O trabalhador ganhava cada vez menos para construir a riqueza do país. E como consequência direta, a gente viu a mortalidade infantil disparar. Até mesmo nos estados mais ricos, tipo São Paulo. Principalmente impulsionada pela desnutrição e pelas doenças infecciosas intestinais que estão super ligadas à falta de saneamento básico. Caramba! E qual era a resposta do sistema de saúde na época para esse caos todo? Construir mais hospitais privados. O modelo virou uma máquina de comprar serviços do setor privado. Focado totalmente em construir grandes prédios, comprar tecnologias super caras. Isso, para curar a doença depois que ela já tinha acontecido, ignorando completamente a prevenção.
Foi um modelo altamente privatista e hospitalocêntrico, então. E que, além de ineficiente para resolver os problemas de base da população, gerou um colapso financeiro absurdo no sistema previdenciário da época. Mas, sabe, toda essa crise serviu de combustível, né? Com certeza. Foi dentro das universidades, mais especificamente nos departamentos de medicina preventiva e social, que começou a nascer uma resistência teórica e prática. Profissionais da saúde, sociólogos, ativistas, a galera começou a questionar tudo isso. Eles diziam, tipo, a gente não pode continuar apenas tratando doenças, a gente precisa tratar as causas dessas doenças. E esse movimento todo culminou na fundação da Abrasco no final da década de 70, certo? Sim, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E essa resistência intelectual se fundiu aos movimentos sociais nas ruas. Ela ganhou uma força brutal durante o processo de redemocratização. E o grande divisor de águas que sempre surge quando a gente estuda esse tema é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86. Esse foi um momento histórico. Pela primeira vez, os usuários do sistema estavam lá, sentados à mesa, debatendo junto com os profissionais e o governo. A saúde foi radicalmente politizada ali. A 8ª conferência foi um momento de ruptura real. Ela lançou todas as bases intelectuais e políticas que dariam origem à Constituição de 1988. Foi ali que se cunhou aquela premissa revolucionária, né? De que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Que frase forte! E o SUS nasceu justamente dessa canetada histórica. Tentando transformar aquele clube VIP, que a gente falou agora há pouco, que era super excludente, em uma praça pública de acesso universal e gratuito. O que é fascinante aqui é que o SUS nasceu em um momento econômico dificílimo. Justamente quando o Brasil decide universalizar a saúde, no fim dos anos 80. Exato. Porque ao mesmo tempo em que a gente estava tentando abrir essa praça pública para dezenas de milhões de pessoas da noite para o dia... Num país de dimensões continentais... Pois é. O mundo ocidental, liderado por aquelas agências financeiras internacionais, começava a adotar pesadamente as políticas neoliberais. Ah, claro. A regra global era cortar gastos estatais e privatizar tudo. Ou seja, enquanto o mundo dizia que o Estado precisa encolher, o Brasil dizia o Estado agora vai garantir saúde para mais de 100 milhões de pessoas. A gente estava remando contra a maré do mundo. Totalmente. E isso gerou uma tensão crônica que acompanha o SUS até hoje. A gente tem um sistema constitucionalmente universal, mas que sofre de um subfinanciamento público histórico. E que convive lado a lado com um mercado privado gigantesco e muito poderoso. É um sistema dual e muito fragmentado, sabe? Operando sob uma tensão de design constante. E para conseguirmos olhar para toda essa complexidade, desde as desigualdades urbanas até as pressões financeiras globais, os pensadores do movimento sanitário precisaram construir uma nova forma de olhar para a saúde. Eles não podiam mais usar apenas aquele microscópio do Pasteur. Exato. E é aqui que entra o que a área chama de tripé do conhecimento da saúde coletiva. Esse tripé é fundamental. Quais são as grandes lentes que compõem esse tripé? Bom, o campo se fundamenta em 3 grandes áreas disciplinares que dialogam o tempo todo, tá? O primeiro pilar são as ciências sociais e humanas. Que englobam sociologia, antropologia, história e ciência política, certo? Isso mesmo. Elas trazem a compreensão de que o processo de saúde e doença não é só biológico, é uma construção cultural e de classe. Trazendo isso para a realidade significa entender, por exemplo, como a rotina exaustiva de um entregador de aplicativo afeta a saúde mental e física dele, né? Exatamente. Ou como a violência armada em uma comunidade altera a pressão arterial e a expectativa de vida dos moradores dali. Não é só a biologia, é a sociedade marcando o corpo humano. Perfeito. A antropologia nos ensina muito sobre como diferentes culturas vivenciam a dor, o luto e a própria ideia de cura. E qual é o segundo pilar? O segundo pilar desse tripé é a epidemiologia. Mas espera aí. A epidemiologia não é, no fim das contas, só aplicar matemática e estatística para contar os casos de doenças e fazer uns gráficos bonitos? É muito comum o pessoal pensar assim, né? Mas é uma visão muito redutora. Onde que entra a dimensão humana e coletiva nisso, então? É que a epidemiologia na saúde coletiva evoluiu do simples controle de surtos infecciosos para o que a gente chama de ecoepidemiologia. Ecoepidemiologia. Uhum.
Ela não é uma matemática fria que apenas levanta números absolutos. Ela é a ciência da vulnerabilidade. Certo. Ela não pergunta apenas quantos adoeceram. Ela mapeia o território e pergunta, tipo, por que o grupo social A adoece e morre muito mais cedo do que o grupo social B, que vive a apenas 5 quilômetros de distância dali. Nossa, Ela investiga como o risco de adoecer é distribuído de forma desigual, né? baseando-se em renda, raça, gênero e até no CEP da pessoa. Isso muda tudo. Os números ganham uma narrativa, uma cara. Ganha um contexto, né? E o terceiro pilar amarra essa narrativa toda para transformá-la em ação. Que é a política e planejamento em saúde. Exato. É a noção de que administrar a saúde pública envolve gerir recursos que são invariavelmente muito escassos. E organizar redes complexas de atenção, tipo unidades básicas conectadas a hospitais. Sem contar a necessidade de lidar com as eternas disputas de poder dentro do aparelho do Estado. É um trabalho colossal. A imagem que o texto traz e que melhor define a união dessas três áreas é a de um grande vitral. Um vitral. Como assim? Imagina que os problemas brutais da realidade batem nesse vitral e são filtrados e interpretados pelas diferentes cores da teoria plural da saúde coletiva. Ah, entendi. A sociologia, a estatística e a política se fundem para dar sentido ao problema e propor soluções reais. Isso mesmo, é uma lente multidisciplinar. Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se esse vitral nos mostra que a doença tem classe social e tem endereço, nós somos obrigados a encarar o papel da economia, né? Totalmente obrigados. Porque existe uma crítica muito contundente na saúde coletiva, aquela velha visão utilitarista de que a saúde seria apenas uma engrenagem para fazer a economia girar. Aquela ideia de que a gente precisa manter os trabalhadores saudáveis só para que eles produzam mais riquezas e não faltem ao serviço, sabe? Isso. Essa visão trata o ser humano só como um recurso, um insumo da fábrica. E a saúde coletiva inverte essa lógica completamente. A premissa passa a ser outra. De que é o desenvolvimento econômico que deve estar a serviço da produção de uma vida humana, digna e saudável. Exato. A economia é a ferramenta, a saúde e o bem-estar são o objetivo final, e não o contrário. Tem um conceito fascinante que a gente leu sobre o paradoxo do desenvolvimento. Sim, é muito revelador. Porque a gente sempre pensa que, sei lá, se o produto interno bruto de uma nação sobe e a tecnologia avança, a saúde automaticamente melhora junto, né? É o que a lógica do mercado nos faz acreditar. Mas a evidência mostra justamente o contrário em muitos casos. Se esse crescimento econômico for baseado na destruição do meio ambiente, em trabalhos super precarizados e numa concentração de renda brutal nas mãos de poucos, Esse tal desenvolvimento se torna, na verdade, uma máquina de fabricar doenças. é a diferença crucial entre simplesmente gerar riqueza e promover equidade de verdade. Um país que é muito rico, mas que é extremamente desigual, frequentemente apresenta indicadores de saúde muito piores do que países menos ricos. Países menos ricos, mas com uma distribuição de renda mais equilibrada, certo? Uhum. Porque sociedades mais igualitárias são mais coesas, elas apresentam menores índices de violência. Tem menos estresse crônico e, consequentemente, uma saúde geral muito melhor. E isso nos leva a uma distinção conceitual que é, tipo, o coração ético da saúde coletiva, a diferença entre desigualdade e iniquidade. Eu acho fundamental a gente deixar isso bem claro para a nossa audiência. Porque diferenças entre as pessoas sempre vão existir, não é? Com certeza, algumas pessoas têm propensão genética para certas condições, umas são mais velhas, outras são mais jovens. Isso é o que a gente chama de desigualdade biológica, uma diferença natural. Exato, mas iniquidades são um conceito totalmente diferente. Iniquidades são aquelas desigualdades na saúde que reúnem três características bem trágicas. Quais são? Elas são desnecessárias, são evitáveis e são profundamente injustas. Como, por exemplo, o fato de que a mortalidade materna afeta desproporcionalmente muito mais mulheres negras do que mulheres brancas. Perfeito! Isso não tem absolutamente nada a ver com biologia. Tem a ver com racismo estrutural. Tem a ver com a qualidade do atendimento que essa mulher recebe no pré-natal, com as condições de transporte dela até o hospital. É totalmente evitável e é muito injusto. Logo, é uma iniquidade. E
Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, fica evidente por que a verdadeira promoção da saúde é um desafio tão colossal. Fica muito claro. Porque não dá para resumir a promoção da saúde a entregar um panfleto para o paciente instruindo a comer mais verduras e reduzir o sal. Ou mandar ele caminhar por 30 minutos diários, né? Pois é. Dizer para alguém focar no estilo de vida individual, quando essa pessoa mora numa região sem calçadas seguras, é complicado. E quando ela sofre com poluição industrial ao lado de casa e ganha um salário mínimo que só permite comprar alimentos ultraprocessados. Falar de estilo de vida nesse contexto é quase perverso, sabe? Promover a saúde de verdade exige políticas intersetoriais de muito peso. Exige que o saneamento básico, o transporte público decente e a política de geração de emprego sejam entendidos como políticas de saúde. E é diante dessa imensa complexidade social toda que o papel dos profissionais que estão ali, na linha de frente, precisou ser totalmente reinventado, né? Totalmente. O perfil do profissional mudou muito. Então, o que isso tudo significa na prática, né? Em termos de atuação no dia a dia. Isso. Quando uma pessoa entra hoje por uma porta de um posto de saúde, qual é o tipo de profissional que ela precisa encontrar do outro lado da mesa? Olha, o que a gente sabe é que o antigo modelo, aquele que a gente conhece como queixa-conduta, está completamente ultrapassado. Queixa-conduta é aquele onde o paciente senta, diz que está com dor de cabeça, o médico nem olha nos olhos, receita um analgésico e despacha a pessoa em 3 minutos, certo? Isso, e está ultrapassado porque simplesmente não resolve os problemas reais da pessoa. Um analgésico não cura a dor de cabeça de uma mulher que sofre violência doméstica crônica. Nem é de um chefe de família que está desesperado com uma ordem de despejo chegando pelo correio. Nossa, exemplos fortíssimos e muito reais. Hoje, o sistema exige uma competência chamada escuta ampliada. O profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, psicólogo ou assistente social, precisa ter a sensibilidade de entender o contexto todo daquela queixa. E mais, né? Ninguém faz saúde coletiva sozinho. A capacidade de trabalhar em uma equipe multiprofissional não é um bônus no currículo, é uma exigência básica. É o que a gente chama de clínica compartilhada. Há um conceito prático maravilhoso que ilustra bem isso, sabe? Qual? Em vez de simplesmente aplicar protocolos rígidos de gaveta, as equipes hoje precisam construir um plano de cuidado feito sob medida para a realidade daquela pessoa ou daquela família. E o mais importante nisso tudo é que o usuário do sistema não é mais visto como um objeto passivo que apenas obedece ordens. Exato. Ele participa ativamente da gestão do seu próprio cuidado. Ele opina sobre o que é viável ou não dentro da rotina financeira e social dele. Essa é a essência do negócio. E o campo de oportunidades para profissionais recém-formados que dominam essa visão é vasto demais dentro da estrutura do SUS. Muito vasto. A porta principal de entrada, claro, é a estratégia saúde da família, né? Que é aquela que coloca as equipes dentro das comunidades, mapeando ativamente o território. E criando vínculos de longo prazo com os moradores. Mas olha, vai muito além disso. A vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica são trincheiras fundamentais. Que são responsáveis por fiscalizar desde a qualidade da água que a gente bebe até a segurança dos alimentos e dos medicamentos que chegam nas farmácias. Sem contar a atuação em ambientes de alta complexidade. A epidemiologia hospitalar, por exemplo, é um setor super crítico e que tem crescido muito. Porque um hospital precisa de especialistas em saúde coletiva para monitorar as infecções, controlar os custos. E desenhar protocolos de atendimento que funcionem para grandes volumes de pacientes baseados em evidências. Isso sem falar nos cargos de formulação e gestão de políticas públicas em secretarias municipais e estaduais, não é? E também tem a gigantesca rede do terceiro setor, apoiando organizações sociais em projetos de saúde em áreas vulneráveis, ONGs de educação popular. O leque é gigantesco. O que o mercado de saúde, especialmente o setor público, mais busca hoje é o profissional híbrido, né? Exato, profissional híbrido. É aquele que domina a excelência técnica do cuidado individual, lá da especialidade clínica dele. Mas que também carrega as ferramentas da saúde coletiva na bagagem. Alguém que saiba ler um prontuário com a mesma habilidade, o mesmo rigor crítico, com que lê os indicadores sociais do bairro onde o hospital está inserido. Porque é isso que gera impacto real na sociedade em larga escala. Com certeza. Bom, para amarrar tudo que a gente explorou hoje,
A saúde coletiva no Brasil é muito mais do que apenas uma matéria na grade curricular das universidades de medicina ou de enfermagem. Ela é uma conquista civilizatória vibrante. Uma conquista que nasceu enfrentando o elitismo e o autoritarismo de uma ditadura e que é ancorada em um rigoroso tripé científico. Um tripé que mistura os números populacionais e matemáticos com uma profundidade sociológica e humana muito forte. E, acima de tudo, é um campo que necessita desesperadamente de cabeças pensantes, sabe? Profissionais críticos e humanos para manter viva e pulsante a engrenagem do SUS. Especialmente frente às novas ameaças que estão surgindo por aí. Falando em novas ameaças, eu sei que você tem uma provocação final sobre o nosso futuro imediato, para deixar com quem está nos acompanhando. Tenho sim. É uma reflexão que me tira o sono às vezes. Manda ver. Se, como a gente viu até agora, a saúde coletiva se fundamenta na ideia de que as nossas condições materiais de vida, o ambiente físico e o modelo de trabalho ditam o adoecimento... As iniquidades todas que a gente discutiu. Exato. Como é que esse campo vai lidar com a migração massiva da vida para as plataformas digitais? Uau, é uma mudança de paradigma. Total. Como a epidemiologia vai medir os determinantes sociais da saúde num contexto de relações de trabalho que são mediadas por algoritmos, onde não tem chefe de carne e osso, não tem chão de fábrica, apenas um aplicativo no celular? A uberização do trabalho levado ao extremo. E mais, como é que a gente vai promover saúde mental em uma era onde o isolamento físico absoluto entra em choque diário com uma hiperconexão mental exaustiva nas redes sociais? Onde fica o nosso território quando a vida acontece inteira na nuvem, né? Essa é a grande questão. Caramba, essa é uma pergunta que vira a mesa completamente. O raio-x lá do começo do nosso papo definitivamente não serve para diagnosticar a ansiedade gerada por uma notificação no celular. Não mesmo. O que nos lembra que a saúde vai continuar sendo, não importa a tecnologia, uma questão central de como a gente escolhe construir as nossas relações sociais. Perfeito. Queria deixar um imenso muito obrigado a quem nos ouve por acompanhar essa jornada de descobertas conosco. Convidamos todos a olhar para a própria rua, para a dinâmica de trabalho e até para as telas do celular com essa nova perspectiva. Um abraço e até a próxima exploração aprofundada.